a gente passa a bola para meu querido Charles Betito. Vamos fazer a figurinha dele aqui, para quem estiver no YouTube e está vendo o Filipão. Tá uma figurinha interessante. Quem está no vídeo está vendo um print bom do nosso amigo Felipe. E Charles Betito, vamos então sair um pouquinho, depois o Filipão traz a questão das startups de alimentação, da Fruta Imperfeita, que eu já conhecia, é bem legal mesmo. Mas vamos falar de saúde mental. Teve uma conferência enorme em Washington, D.C., é isso? E você vai trazer algumas novidades a respeito deste mundo? Vou. Você sabe, eu amo eventos, né? Eu gosto, brincadeira. A gente tem uma piada interna aqui, isso para quem não conhece, né? Porque eu e o Renato, eu gosto de ficar fazendo curso, eu vou para estudar fora, o Renato gosta muito de evento, SXSW, aquelas coisas, e eu fico tentando fazer curso ao redor do mundo. Então a gente tem essas duas características, um fica enchendo o saco do outro. Mas brincadeira, eu valorizo muito, acho que esses eventos são muito legais para a gente entender um pouco das tendências gerais, né, que está acontecendo no mercado. E recentemente acabou de terminar o ATD, que é Association for Talent Development, ou Associação de Desenvolvimento de Talentos, do qual eu sou membro, na verdade, lá fora, né? Gosto muito, tem bastante conteúdo, muita informação de mercado, e provavelmente talvez o maior evento dessas exposições desse mercado de treinamento e desenvolvimento, da parte de desenvolvimento de talentos e tudo mais. E aí, assim, acontecem palestras com grandes nomes e também é legal para a gente buscar tendências. Então, vou trazer algumas tendências deste evento que apareceu lá, anual, tá? E que é bastante reconhecido. Então, só para quem não conhece o raio do evento, são mais ou menos assim, tem pessoas aí de 80 países, é um público de uns 10 mil profissionais, bastante focado aí no RH, bastante focado nessa lá de treinamento e desenvolvimento, então é bem específico. É diferente do SXSW, Web Summit, essas coisas todas, né? E teve aí 250 expositores, em geral. O que a gente vê muito são expositores de plataformas de aprendizado, aquelas plataformas né, que as empresas muitas vezes contratam para gerir os cursos e as coisas todas, né? Então tivemos 250 expositores e muita sessão de workshop, essas coisas, né? Que quem está lá presencial, fica exposto. Eu só fico vendo a parte online aqui, porque muita coisa para fazer. Mas tiveram algumas coisas interessantes. Quais foram os insights? Tá? Primeiro, saúde mental e bem-estar. Né? Quem foi a porta-vozes? Foi a Simone Biles, que realmente, mundialmente reconhecida como um bastião, né? Uma porta-voz importantíssima, na verdade, desse ponto da saúde mental, porque foi a pessoa que desistiu da Olimpíada. Não quero mais competir porque quero cuidar da minha saúde mental. E ela falou isso exatamente na palestra dela. Se não me engano, abriu falando: você vale mais que o ouro. Cara, que coisa maravilhosa, né? Essa pessoa, que força dessa menina, essa mulher, de vários aspectos aí, falar disso, porque desistiu do que seria a meta máxima da pessoa, que no mundo de busca incessante pelo sucesso, pela meta, pelo dinheiro, falou: não, saúde mental em primeiro lugar, né? E então ela trouxe essa questão de novo, óbvio, sem muitas novidades. A gente tem números, né? A Organização Mundial de Saúde estima hoje que 15% dos adultos em idade ativa vivem com transtorno mental, depressão e ansiedade. É isso que estima-se aí, né? Custa para a economia $1 trilhão anualmente em produtividade perdida. A gente tem que começar a resolver isso não só por conta de $1 trilhão de produtividade perdida, mas por causa das pessoas, pelo amor de Deus, né? Então, esse é um. Segundo tema foi segurança psicológica, com a professora de Harvard, da Harvard Business School, a Amy Edmondson, que falou sobre segurança psicológica e como a gente pode desbloquear a questão do erro. Na verdade, é desbloqueando o crescimento por meio de falhas inteligentes. Como é que a gente cria um ambiente que entende a falha e como é que a gente pode trabalhar isso. Então, ela classificou aí os fracassos em 3 tipos, né? O básico, que é por descuido, o complexo, devido a múltiplas variáveis, aí não se sabe exatamente, talvez sejam os erros que a gente tem que evitar, e o inteligente, que é com intenção estratégica de aprendizado. Porque nós, seres humanos, aprendemos muito com erro. Você fala feedback, hoje nas empresas é mal visto, uma palavra horrorosa, mas no fundo é o jeito que a gente aprende. Você vai fazendo algumas coisas, tem as correções de comportamento ao longo da rota, e os ambientes de trabalho têm que começar a assumir esse tipo de coisa para a gente poder crescer. Legal, nada também muito novo, tá?
Depois a gente vai discutir o que é novo ou não. E o Seth Godin, que também é famosíssimo nos Estados Unidos, é autor, empreendedor, ele encerra o ATD 2025 com uma palestra sobre trabalho significativo. Que a gente está vivendo um mundo hoje que carreira linear está desaparecendo. Então, quem acha que vai ficar com a mesma carreira ao longo da vida, esquece. Isso é coisa do meu pai, possivelmente. Que fala assim, cara, o que você está fazendo? Você é louco? Você estava fazendo de repente estava falando de, sei lá, estudando blockchain, essas coisas, aí agora estou estudando sobre sono e falando sobre sono. Mas é assim, cara, hoje em dia a gente tem que aprender o tempo inteiro, entender as transformações da sociedade e aí mudando a carreira de acordo. Então ele falou bastante isso, e aí os últimos 2 temas, muita coisa de tecnologia do aprendizado, muitos expositores trazendo coisas de IA, e métodos para engajar os treinamentos online. Pessoa também, eu bato nessa tecla bastante, porque fala-se muito, método de ferramentas de motivação. Cara, motivação, ela tem a característica muito simples, né? Que a gente tem que olhar. Eu tenho um envolvimento emocional com aquilo é importante para mim ou não? Não adianta você criar um monte de ferramentas se no fim do dia o treinamento que a empresa está oferecendo não está ligado com o trabalho da pessoa. Que ela não perceba que ela pode usar aquilo de alguma certa forma para obter algum benefício pessoal, né? Ou seja, gerei mais resultado, vou ganhar uma promoção, vou ter um aumento de salário, algo do gênero, né? Então, esse tipo de coisa é importante. A gente vê muita falha aí, não por conta do conteúdo, mas porque essas coisas estão desconectadas do dia a dia da pessoa. E, por fim, também Simone Biles e outras pessoas falando muito. Talvez aí que é o tema da Júlia, né? Indo contra o Trump, ainda bem, na verdade, falando de diversidade, equidade e inclusão, pessoal. Isso aí, assim, é o tal no-brainer, né? E que a gente acaba discutindo, entrando aí em levantar a bandeira disso, aquilo outro, que as pessoas têm certas, às vezes, restrições, e eu falo, não é levantar a bandeira. A única bandeira que você vai levantar é do respeito. Porque a hora que você levanta a bandeira do respeito, você tem que aceitar a outra pessoa, consegue trabalhar bem independente do que ela é, de onde veio, raça, etc. E a gente consegue criar uma sociedade melhor. E, claro, a gente tem que desmistificar também o diabo do viés inconsciente que a gente tem de sempre querer falar com pessoas iguais a nós, né? Então, essa bandeira foi bastante levantada lá. Principais temas desse evento, tendências, que eu falo que não é... Isso aqui já não é de hoje, né? Nem vamos dizer assim, olha que coisas muito inovadoras que falaram. É simplesmente porque a gente não conseguiu endereçar esses problemas ainda no mercado de trabalho, e muitos deles ainda estão bem atrasados, a gente precisa correr atrás para poder ter tendências novas para discutir, não é mesmo?